A gente vai falar hoje We're going to talk about today sobre 3 pontos muito importantes about 3 very important points e básicos na vida do and crente. basic in the life of the Christian. Todo crente tem que entender isto. All Christians should understand this. Por isso, se você ainda não entendeu, This is why if you haven't understood, eu quero te explicar I want to explain to you com alguns detalhes. with a few details. Então a gente vai usar muito a Bíblia, So we're going to use the Bible quite a bit today porque eu quero usar para você because I want to show you a Bíblia the Bible para falar sobre o tema que nós vamos to falar talk hoje. about today's theme. Veja bem qual que é o nosso tema: Look what our theme today is. salvação, Salvation, justificação justification, e and santificação. sanctification. 3 pontos. 3 points. 3 coisas 3 things que andam juntos na vida do that crente. go together in the life of a Christian. 3 pontos 3 things tão importantes so important que só faz sentido that they only make sense caminhar com Cristo to walk with Christ se você entende if you understand cada um deles. each one of them. Talvez Maybe você pode dizer, mas essa é uma pregação para crentes novos. you may say this is a preaching for new Christians. Mas deixa eu te dizer But let me tell you que tem muita gente caminhando com Cristo há muito tempo that there are many people walking with Christ for a long e time que ainda não entendem esses and they conceitos. do not understand these concepts. Então é por isso que nós estamos diante da palavra. So this is why we are before the word, E eu quero tomar então um versículo para cada um, and I want to use one verse for each one of them. e temos mais versículos, We have more verses, mas vamos arrancar desta maneira, but let's start up this way. né? Então nós temos aí Gálatas 2:20, Romanos 5:1 e Gálatas 5:16. So we have Galatians 2:20, Romans 5:1, and Galatians 5:16. Se a gente se perder um pouquinho aqui, If we get lost a little bit, tenham paciência, tá? please be patient, Porque eu nem sabia que faríamos isso hoje. because I didn't know we were going to have translation Mas today. Deus nos deu essa surpresa boa. But God gave us this beautiful surprise. Então veja bem So look at this, que é importante você entender. that it's important for you to understand. A vida do crente The life of the Christian começa starts com salvação. with salvation. A vida do crente, The life of the Christian, ela só faz sentido it only makes sense quando ele é salvo. when they are saved. Não somente quando ele acredita em Not only Deus. would they believe in God, Porque muita gente acredita em Deus. because many people believe in God. E se você perguntar, And if you ask, muitos deles, many of them, mesmo sem conhecer a even Cristo not knowing Christ como o Salvador de suas as a vidas, savior of their lives, eles dizem, they say, eu tenho muita fé em Deus. I have a lot of faith in E é God. verdade. And it's true. Eles têm muita fé em They Deus. have a lot of Mas faith. o conhecimento que eles têm But the knowledge that they have, de Deus of God, é um conhecimento geral. it's a general knowledge. Eles não têm conhecimento They don't have the knowledge da obra salvífica de Jesus. of the salvation work of God. Então é importante entender. So it's important to E o understand. apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20, And Apostle Paul says in Galatians 2:20, eu vou ler em português I will somente read in Portuguese only para ganharmos tempo. so that we gain Então time ela traduzindo. without her translating. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Veja bem, irmãos, os detalhes. Look at the details. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso quem está falando The one that's speaking é alguém is que someone passou já pela experiência da salvação. that went through the experience of salvation. E ele continua dizendo: And he continues saying, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veja bem a importância look at the importance deste contexto da salvação. of this context about E salvation. o mesmo apóstolo Paulo, The same Apostle Paul, que é o último dos apóstolos, that is the last of the apostles. não existem mais apóstolos depois de apóstolo There is Paulo. no more apostles after Apostle Paul. Hoje em dia, dentro das nossas igrejas, Today, inside of our churches, nós vivemos algo que eu chamo de apostolites. Não sei como você vai traduzir we isso. call something that it's live something that's called apostolate. É uma mania de pensar que são apóstolos. It's an idea of people thinking that they are apostles. E por incrível que pareça, And as incredible as it até is, apóstolas já há dentro das igrejas. there's even women apostles. Um absurdo.
It's an absurd. Paulo foi o último dos apóstolos. Paul was the last of the apostles. A Bíblia só vai falar de apóstolos, The word of God is only going to speak about apostles que na verdade foram os 12, that were just the 12 depois Matias, after Matthias, Matthias, something like that, yeah. yeah. E depois Paulo, And then Paul. ok? E acabou aí. And that's it. Porque Paulo, Because Paul, ele vai dizer que ele é o apóstolo he's going to say that he is the apostle porque ele viu a Cristo. because he saw Christ. Então não quero entrar nesse detalhe, So I don't want to get into details, mas ele fala isto. but he says this. Não sou eu também apóstolo? Aren't I also an Não apostle? vi eu também o Senhor? Didn't I also see the Lord? Então, quando você encontra pessoas que se dizem apóstolos, So when you find people that call themselves apostles, pergunta para eles se eles viram literalmente Cristo. ask them if they literally saw Jesus Christ. Se eles não viram, If they did not, fala com eles que eles não são tell apóstolos. them they're not apostles. Mas isso é outra pregação. That's another preaching. Então, o apóstolo Paulo, So Apostle Paul, também escrevendo aos Romanos, also writing to the Romans, capítulo 5, versículo 1, chapter 5, verse 1, ele vai dizer esta maravilha: he's going to say this wonder. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é Paulo que está falando, This is Paul speaking. que ele foi justificado, That he was justified pela fé. by faith. e porque ele foi justificado pela And fé, because he was justified by faith, então ele tem paz. he then has peace. Mas que paz é esta que But Paulo which tem? peace is this that Paul has? É a paz que vem por meio do nosso Senhor Is the peace Jesus. that comes through our Lord E o Jesus terceiro Christ. versículo, And the third verse, que também é Paulo escrevendo para Gálatas, that it's also Paul speaking to no Galatians, capítulo 5, versículo on 16. chapter 5, verse Agora falamos 16, sobre santificação. now talking about sanctification, Ele diz: he says, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, para andar em so santificação, for you to walk in sanctification, você não pode cumprir you cannot fulfill a concupiscência da carne. the desires of the flesh. Mas para falar de tudo isto, But to speak about all nós this, precisamos de voltar um pouco no Velho Testamento. we have to go back a little bit to the Old Testament. Então, nós precisamos de ler And then we need to read e aprender and learn sobre a nova aliança. about the new alliance. A Bíblia é composta de 2 testamentos. The Bible is made of 2 O testaments. que são os testamentos? What are the testaments? O testamento The testaments é um documento are documents onde fica ali a prova where the proof de que alguém está nos deixando algo. that someone is leaving something to us. Então, So a pessoa que vai fazer um testamento, the person that's going to do a testament, ela vai na lei they go before the law, e ela então vai dar direitos a outra pessoa. and they will give rights to another person. A Bíblia tem 2 testamentos. The Bible has 2 E os testaments, 2 and testamentos both of them é sobre isto. are about this, É sobre os direitos are about the rights que nós adquirimos that we get desde o momento que somos filhos de Deus. from the moment we become children of O God. Velho Testamento, The Old Testament, que é antes de Jesus Cristo, that's before Jesus Christ, e o Novo and Testamento, the New que Testament começa a partir that de begins Jesus Cristo. from Jesus Christ. Na verdade, o Novo Testamento, The truth is that the New Testament ele começa em João Batista, starts in John the Baptist, que foi o anunciador de que Jesus viria. who announced that Jesus was coming. Então, antes disto, So before this, só existia o Velho Testamento, there was only the Old Testament, o que nós chamamos de Velha Aliança. what we call as the Old Então, Alliance. a Velha Aliança, The Old Alliance, completamente diferente da nova que começaria em it's Cristo. completely different from the new that would start in Jesus. O profeta The Jeremias, prophet Jeremiah, ele vai nos dar uma ideia he's going to give us an idea da nova aliança que viria depois da velha. of the new alliance that was going to come after the old. Então ele ainda estava na velha, Though he was still in mas the ele old, já fala da nova. but he was already No speaking about the capítulo new. 31 e no versículo 31 de In chapter Jeremias. 31st, on verse 31st of Jeremiah. Estão entendendo? Do you understand? Então veja bem So look at this. que ele diz no versículo 31. What he says on verse 31st. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então o próprio Deus So God himself, está anunciando it's announcing uma nova aliança. a new alliance. Deixa eu te dizer, irmão, Let me tell you, brother, que essa aliança that alliance, é nova. it's new. Essa aliança é That alliance Essa aliança That é alliance is nova. new.
Uma aliança nova A new alliance, não é it's not uma aliança renovada. a renewed alliance. Ela é completamente nova. It's completely new. Porque aquilo que é renovado Because the things that are renewed se trata de algo velho means that they are something that were old, que toma o aspecto de novo. that has the aspect of something new. Essa aliança não é uma aliança renovada. That's not a renewed alliance. Seria uma aliança nova, It was a new alliance. completamente nova. Completely new. Esta aliança This alliance, também não seria uma aliança reformada, it's not a reformed alliance. porque também o conceito de reformado Because the concept of reform, não é de novo, it's not new. porque aquilo que é reformado Because those things that are reformed, é algo que foi modificado, it's something that was modified, que foi alterado, that was altered, que foi mudado, that was changed. e por isso toma um aspecto de And novo. that's why it gets an aspect of something new. Mas a aliança que viria, But the alliance that was coming, ela seria completamente it nova. would be completely new. Não seria também uma aliança restaurada, It would also not be a restored alliance. porque o conceito de restaurado Because the concept of restored, é algo velho it's something old que passa pelo processo that goes through the process do regresso ao aspecto of original. going back to the original aspect. Então, algo restaurado So something that is restored é algo que passa por esse is processo something that goes through that e process. toma então o aspecto do original. And then once again looks like the original. Então, esta aliança So this alliance, não seria, it would not be, como não é, as it is not, uma aliança an alliance restaurada. that is restored. Essa aliança seria uma aliança completamente It nova. would be a new alliance. Deus já havia feito uma aliança com Abraão. God had already made an alliance with Esta Abraham. aliança foi confirmada em Moisés, This alliance was confirmed in Moses. quando Deus deu para Moisés When God gave to Moses os 10 testamentos. Lembram the disto? Testament. Êxodo 20. You saw in né? Exodus 20. Então, o povo caminhou So people walked nesta aliança in que foi that feita. alliance that was made. Porque Deus disse para Moisés, Because God told Moses, Deus disse para Abraão God antes, told Abraham que ele before, seria o Deus that he would be the e God nós seríamos seu povo. and we would be his people. Então nós caminhamos nesta aliança. So we walk in this alliance. Em relação ao pacto que fiz com os pais que saíram do Egito, isso está falando de According Moisés. to the pact that I made with the parents that left Egypt. Deuteronômio 31, não vamos para lá. Deuteronomy, no. Deuteronômio 31, não vamos para lá. Yeah, let's not go there. Deuteronômio 31, não vamos para lá. Deuteronômio 31, não vamos para lá. Deuteronomy. Deuteronomy. Let's not go I have there. to teach you English now? Yeah, you do. Please. E veja bem, Look at this. nós temos então We then have essa aliança que foi feita lá this alliance that was done then com Moisés. with Moses. Essa aliança foi nula That alliance was nullified quando veio a nova aliança em when the Cristo. new alliance came. O escritor de Hebreus, The writer of Hebrews, ele vai dizer he comes to say que essa nova aliança, that new alliance, presta atenção por favor, pay attention to this. essa nova aliança This new alliance nos fazia caminhar would make us walk na sombra daquilo que viria. in the shadow of the things that would come. Na sombra. In the shadow. A sombra, The shadow, veja bem a minha sombra, look at my shadow. ela faz os movimentos que eu faço. It makes the same movements that I make. Mas a sombra não sou eu. But it's not me. E nós caminharíamos na sombra, diz o escritor de Hebreus. And the writer of Hebrews says we would walk in the shadow. Mas chegaria então o tempo But a time would come em que não precisaríamos mais de caminhar na where we sombra, would no longer need to walk in the porque shadow íamos caminhar na substância. because we would walk in the substance. E Cristo veio para isto. And Christ came for this. Então, eu não quero entrar com você porque não temos tempo, So I don't want to get into it because we don't have a lot of time. ainda que temos material para isto, Even though we have a lot of material for porque it. vocês não sabem, Because you don't know. mas para nós estarmos aqui diante de vocês para falarmos 30, 40 minutos, For us to be here before you to speak 30 and 40 a minutes. gente investe 8, 10 horas. We invest 10, 11 hours. Então, a gente põe tanta coisa So we get so much stuff que se eu for falar tudo, that if I tell you everything, eu vou estragar o seu fim de semana e você vai reclamar e vai I'm falar, o going pastor to- pregou demais hoje. I'm going to ruin your weekend and you're going to say you preached too long. Né? Right? E eu não quero que isso And I aconteça. don't want that to happen. Mas também não quero que você saia daqui sem essa But palavra. I also don't want you to leave without this word. No versículo 32, On verse 32, Jeremias vai dizer: Jeremiah says,
não como a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque anularam a minha aliança, embora eu fosse o seu marido, diz o Senhor. Deus falou isto, God said this, e porque lá no Velho Testamento, lá com Moisés, and because back in the Old Testament with Moses, Deus disse para Moisés, God told Moses, eu sei que um dia você vai morrer, I know one day you will die, e este povo and this people, se desviará dos meus they are going caminhos. to walk away from my way. Moisés depois foi e também falou isso para o povo. And then he said this to the people, E ele disse mais ou menos assim, and he said it a little bit like se this. vocês já são desobedientes quando eu estou aqui, If you already are disobedient while I'm here, imagina o que será depois que eu já não estiver com imagine vocês. what it will be like when I'm no longer among you. Tudo está lá em Deuteronômio Everything is 31. there. E o versículo 33 de Jeremias ainda vai dizer assim, And Jeremiah 33 continues to say like mas this. esta é a aliança que se fará com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Ponde a minha lei na vossa mente e escreve-a no vosso coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então essa nova aliança, So this new alliance, completamente nova, completely new, já não está mais relacionada com it's Moisés, no longer related to Moses. já não está mais relacionada com o velho, It's no longer related to the old. já não está mais relacionada com a sombra. It's no longer related to the É shadow. tudo novo. It's all new. Antes, Before, era tudo escrito everything was written down na lei, in the law, no papel. in the paper. Agora Deus está falando Now God is saying, que agora vai ser diferente. and now will be different. Ele iria escrever He will write no nosso in coração. our heart. E o que é que ele iria escrever no meu e no seu coração? And what would he write in mine and your No heart? coração daqueles que aceitam Cristo como seu In the Salvador. hearts that accept Christ as their Lord and Ele ia Savior. escrever o seguinte: He will write the eu following. serei seu Deus, I will be your e God. eles serão meu povo. And they will be Por my isso people. ele é o nosso Deus. Because that's why Nós he's our somos seu God. povo. We are his Por isso people. ele é o teu Deus. That's why he's your God. E você é povo And dele. you are his Está people. escrito It's no written coração de Deus. in the heart Está of escrito God. no seu coração. It's written in your Inferno algum pode apagar isso. No evil can come and erase E it. Jeremias continua. And he continues. E o 34. On 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então veja bem, So pay attention to que this. esta nova aliança, That this new alliance, diferente da velha, different from the old, na velha aliança, the old as alliance, pessoas tinham que se sacrificar em animais people had to sacrifice animals para obter perdão. to get forgiveness. As pessoas People tinham que sacrificar de manhã, de tarde e de noite. would have to sacrifice morning, evening, and night. Essa era a velha aliança. That was the old Agora, na alliance. nova aliança, Now in the new ela alliance, está relacionada it is related com o perdão real. with real forgiveness. Porque na velha, Because in the a old, pessoa ia e cumpria people would come and fulfill os ritos da lei. the rituals of the law. E ela cumpria bem cumprido. And they will fulfill them the right O way. sacerdote aprovava ou reprovava. The priest will approve or not. Então, depois do sacrifício, a pessoa ia para casa. And after the sacrifice, the person would go home. Que pena que ainda existem religiões que façam And isso. how sad it is that there's a lot of religions that still do it this way. Os nossos irmãos católicos Our Catholics, brothers and sisters, continuam fazendo isto. continue doing this. Eles vão se confessar com o padre. They go and confess themselves to the priest. E o padre os declara perdoados. And the priest declares them as forgiven. Eles não entenderam nada. They did not understand the Eles thing. não entenderam nada They did not understand do que eu the quero thing te explicar hoje. of what I want to explain Porque to you quem today. pode perdoar pecados Because who can forgive sins? é somente Jesus. It's only Jesus. E é disso que se trata a nova aliança. And that's what the new Ao contrário da alliance is antiga, about. Different from the old. que prometia justiça That was promising justice, própria para o cumprimento. or own justice for the fulfillment. Mas como nós sabemos, But as we know, era impossível cumprir. it was impossible to E fulfill. porque era impossível cumprir, Because it was impossible to porque a fulfill. nossa carne é fraca. Because our flesh is A weak. nossa carne é fraca. Our flesh is weak. Assim que na nova aliança, So in the new alliance, a consequência do arrependimento the consequence of repentance, já não se trata de punição, e sim de perdão. it's no longer about punishment, but forgiveness. Presta atenção nisso, por Pay favor. attention to this. Porque na cruz Because in the cross, se faria it would be done como se fez as it was done homem.
men o Senhor Jesus, in Christ para receber a punição to receive que punishment era para mim e para that você. it was for me and for you. O que isso quer dizer, pastor? What does that mean, Pastor? Isso quer dizer que That means that quando o homem caiu, when the man fell, Deus olhou para a serpente he looked at the serpent, e ainda que Adão and even though Adam pudesse ter pensado que a maldição era para ele, could have thought that the curse was for him, a maldição não caiu sobre the ele, curse did not come upon ela him. foi desviada para a terra. It was through the earth. Porque a questão de Deus Because the thing was em lidar com o homem that he wanted to deal with men, pecador, the sinner, neste caso de Adão, in this case of Adam, seria muitos anos depois, it would be many years later na cruz on the de cross. Cristo. Por isto That's why que a maldição the curse que veio na terra that came on earth e passou para a and humanidade it came to the e humanity que os homens caminharam sobre ela and that men walked por upon tantos above it anos, for so many years, buscando perdão looking for forgiveness através de sacrifício de through animais, sacrificing ela animals. morre. It dies. Ela acaba, It ends. ela é anulada, It is annulled. porque vem agora Because now a comes nova aliança. the new E alliance. a base da nova And aliança what is the base of the new é a alliance? justiça de Cristo, Is the justice of ou a Christ, justiça de Deus or the justice através of de God Cristo. through Christ. Veja bem, meu irmão, Pay attention que Romanos, that Romans, né? Eu acho que eu não sei se eu dei esse versículo para vocês. I don't know if I gave you guys this verse. Romanos 8:7, dei, Romans chapter 8:7 diz assim: says like this. que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A antiga lei, The old law, por mais que tentasse justificar o pecador, even though it would try to justify the ela não sinner, podia, it could not. ela não conseguia. It wasn't able to. Porque por mais perdão que se obtinha através dos sacrifícios, Because the more forgiveness you would get through the sacrifices, pelo cumprimento do ritual by fulfilling the ritual que mandava cada lei, that each law was asking, depois daquele sacrifício, after that o sacrifice, pecador, the sinner ele ia para sua casa, would go back home, mas com o coração pesado. but with a heavy heart. Cumpria a lei, Fulfills the mas law, não se sentia but perdoado. did not feel forgiven. Isto é horrível. This is horrible. Deus não podia deixar assim. God couldn't leave it this way. Deus precisava de fazer algo. God had to do Se something. você não sabe, If you don't a Bíblia know, diz que ele já tinha feito. the Bible says that he had already Quando, done. pastor? When, Pastor? Desde antes da fundação do Since mundo. before the foundation of the Então, world. meu irmão, o pecado não pegou Deus de surpresa. So sin did not get Jesus as a surprise. Mas esta é outra pregação. But this is another preaching. Por isso é que é importante você, meu irmão, entender a doutrina da justificação. That's why it's important for you to understand the doctrine of justification. Uma vez que você então é salvo, Once you're saved, você aceita Jesus Cristo como Salvador de sua you vida. accept Jesus Christ as your Lord and Se Savior. você nunca fez isso, If you've never done this, por mais conhecimento que você tenha da palavra de Deus, even though you have a lot of knowledge of the Word of God, você ainda não foi salvo. if you are not saved, Veja bem a importância. look how important it is. Quando você é salvo, When you are saved, automaticamente automatically você também é you are justificado. also justified. Então, salvação So salvation e justificação and justification caminham juntas. come together, walk Não together. podem se separar. They cannot separate. Você já viu irmãs gêmeas que são iguaizinhas? Have you seen twins that are exactly the same? Ou irmãos gêmeos que são iguaizinhos? Twins that are identical. Salvação Salvation e justificação. and justification. Eles são tão parecidos. They are so alike. Eu tinha um amigo, dois amigos que eram irmãos, I remember I had two que a friends gente that were sempre os brothers, confundia. and we would always confuse them. Né? Você nunca sabia quem era quem. You never knew who was who. Né? Porque às vezes ele falava assim, ó, Because sometimes you would say, mas o Marcos oh, but Marcus é aquele que tem essa característica assim, assim, assim. is the one that has this characteristics. Aí eu falava, tá, o Marcos é aquele que tem Then I would aquele say, detalhezinho ali, né? Oh, okay, he's the one that has this thing. Aí quando vinham os dois, And then when both of them would come, eu já não lembrava mais quem tinha característica, era o Marcos ou se era o I Mateus. couldn't remember who it was, Marcus or Mateus. Porque os dois eram iguaizinhos. Because they were the same. Salvação e justificação, Salvation and elas justification, são assim,
They are like this, porém com importâncias diferentes. but with different importance. Porque a salvação Because é a salvation entrada no reino de is Deus. the entrance into the kingdom E a of God. justificação And justification é o selo que você recebe por entrar no is reino the de Deus. seal you receive for entering the Não tem kingdom como of separar God. os dois. You cannot separate them. Pode-se dizer então You could then say que todo aquele que foi salvo that all those who were saved foi também justificado. were also justified. E todo aquele que foi justificado And all of those who were justified se tornou salvo. became saved. Pensa em um tribunal, Think of a tribunal. porque é assim que Paulo coloca. Because this is how Paul puts it. Paulo coloca desta maneira: Paul puts it this way. num tribunal está sempre quem? O criminoso esperando o seu veredito. In a tribunal, there's always the criminal waiting for its verdict. O criminoso neste caso é o pecador, And the criminal here is the sinner. antes de ser salvo, Before being saved. antes de confessar a Cristo Before como seu Salvador. confessing Christ as a Savior. Qual é o crime do pregador diante desse juiz? What is the crime of the sinner before this judge? É que ele rompeu com a lei de Deus que se chama pecado. Is that he broke with the law of God that is called sin. E por isso somente And only because of this, ele já merece condenação. he already deserves condemnation. Não sou eu que digo, It's not me that mas é a says palavra it, de Deus que diz. but it's the word of God that Romanos says 6:23, it. Romans 6:23, a palavra de Deus diz: the word of God porque o says, salário do pecado, because the salary é a of morte. sin is death, mas o dom gratuito de Deus but the free gift of é a God vida eterna is eternal por life Cristo Jesus, through Christ Jesus, nosso Senhor. our Lord. Então veja bem So look at this. que esta condenação de morte para o pecador diante do tribunal, para este criminoso, This condemnation of death for this sinner before the judge é sentença de morte. is a death sentence. Ele não tem como apelar. He cannot go against it. Ele pode tentar todas as maneiras, He can try many ways, mas ele já está condenado à but morte. he's also already condemned to death. E agora, And now condenado à morte, that he's condemned to tem death, mais uma coisinha: there's one more thing. é eterno. It's eternal. É a morte nesse sentido, Death in this way é a separação is the separation do homem pecador of the sinner man para o Deus da vida to eterna. of the God of eternal life. Ou seja, So, a condenação sobre este the homem, condemnation upon this man's sobre life, este pecador, upon this é sinner, que ele nunca poderá herdar a vida is eterna. that he can never get eternal life. Qual é então, pastor, What is it then, a Pastor? única maneira deste pecador escapar da condenação? The only way for the sinner to escape condemnation É a resposta is the answer que ele dá that he gives à pregação do Evangelho. to the preaching of the gospel. É a resposta que ele dá à pregação do Is Evangelho. the answer he gives to the gospel. É a resposta da fé. Is the answer of faith. Por isso que nós This is why us não somos calvinistas, are not Calvinists, né? right? Para quem não entende o termo, Whoever doesn't understand the term, alguém já me perguntou se eu sou calvinista. somebody asked me if I'm a Calvinist. Não sou No, calvinista. I'm not a Calvinist. Não quero ser I don't calvinista. want to be. Tá? Porque a doutrina calvinista, Because this doctrine, feita por João Calvino, made by John Calvino, então ele é uma doutrina it's a doctrine onde Deus escolheu alguns para ser salvo e outros para serem where condenados. God chose a few to be saved and a few to be condemned. Nós não acreditamos nisso. We don't believe in this. Nós acreditamos We believe que o homem, that man, ele dá uma resposta à pregação do he Evangelho. gives an answer to the preaching of the gospel. Então, como ele dá essa resposta, And because he gives this answer, neste momento, então, in this moment quando then, ele dá a resposta positiva, when they give a positive answer, então ele entra no reino. he then enters the kingdom, Ele é salvo he's saved, e ele é justificado. and he's justified. Porque lá naquele tribunal, Because in the tribunal, ele recebeu, he received, em lugar de condenação, instead of condemnation, ele recebeu o veredito he received the de verdict salvação. of salvation. Então ele agora já não pode mais ser So condenado. he can no longer be condemned. Para sempre. Forever. Não há There is nada mais nothing que o else pode separar that can separate do him amor de Deus, from the love of God. diz Paulo escrevendo aos Paul Romanos. says to the Romans, Porque neste tribunal, because in this o tribunal, juiz é Deus. the judge is God, E quem dá a sentença and who gives the sentence, favorável ao the pecador, favorable na sentence pessoa de Cristo, to the sinner in é the person Deus. of Christ is God. Veja o que diz Paulo. Look what Paul says. A
Colossenses 2, versículo 14, que é um dos versículos que eu mais amo na In Bíblia. Colossians chapter 2 verse 14. Olha o que a obra de Cristo fez. Look what the work of Christ Por isso, did. se você entrou aqui nesta manhã, That's why if you entered here this morning, talvez você não tinha planos de vir aqui, maybe you had no plans of coming mas here. por algo que Deus fez, você está aqui. But for some reason, something that God did, you're E se here. você entrou aqui nesta manhã, If you came here this e morning, você ainda não aceitou Jesus and you Cristo have como not Salvador da sua vida, accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, hoje é o dia para você fazer. today is the day for Porque you to existe do uma so. condenação de morte sobre a Because sua there is vida. a death condemnation upon As your pessoas life. não entendem isto. People don't understand it. Nicodemos não entendia isto. Nicodemus didn't understand it. E ele era um doutor da lei. And he was a doctor of E a the palavra law. de Deus em João, And the word of God in John, no capítulo in 3, chapter 3, ela conta a história tells the story deste homem of this man. que era doutor da lei, He was a doctor of the mas law, não sabia disto. but he didn't know this. E ele foi até Jesus. And he went to Jesus. E ele disse para And he Jesus, told Jesus. eu estou falando agora com as minhas And palavras. this is my own word. Ele disse para He Jesus, said to Jesus, mestre, Master, o Senhor realmente deve ser o Filho de you're Deus. probably the real Son of God. Porque ninguém faz as coisas que o Senhor Because faz. nobody does the things that you do. E Jesus fala para ele, And Jesus tells him, olha, look, em verdade eu te digo, I'll tell you in truth. quem não nascer de novo Whoever does not be born não again pode entrar no reino de cannot Deus. enter the kingdom Então of ele heaven. fala de novo nascimento. And then he talks about the Quando new birth. acontece, meu irmão? When does it happen? Aqueles que entraram aqui hoje, Those who came here today, pela primeira vez estão ouvindo isto. for the first time are listening to this. O novo nascimento The new birth acontece exatamente happens exactly no momento que você confessa Jesus The Cristo moment como Salvador de sua you vida. confess Jesus Christ as the Lord and Savior of your life. Romanos 10:10 explica isso. Romans 10:10 explains E this. lá está dizendo And there it says que todo aquele que confessar com a sua boca that whoever confesses e with crer their no mouth seu and coração believes in their heart que Jesus Cristo é o seu Senhor, that Jesus Christ is their Lord será salvo. will be saved. Então, a obra da cruz, So the work of the cross, Jesus faz isto, explicado por Paulo aos irmãos de Colossos. Jesus does this, explained by Paul to the people of the Colossians. No capítulo 2, versículo 14 On de chapter Colossenses. 2, verse 14 of Colossians. Olha que versículo maravilhoso. Look how beautiful. Ele diz assim: It says, havendo riscado a cédula que era contra nós. Presta atenção nisso, por favor. pay attention to this. Havia uma cédula contra você. There was something against you. Havia uma carta de acusação contra você. There was a letter of accusation against you. Essa carta That letter dizia: says ele merece morrer. he deserves to die. Ele não merece herdar a vida He does eterna. not deserve eternal life. Então havia essa carta. So there was this letter. Olha o que Jesus Cristo fez com ela, meu And irmão. look what Jesus Christ did with it. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, Having wiped out the handwriting of requirements that was against us, a qual de alguma maneira nos era contrária, which was contrary to us, atirou do meio de nós, he taken it out of the way, cravando-a na cruz. having nailed it to Quantos the dizem cross. amém a isso? How many of you can say amen to A it? carta que havia contra você, meu The irmão, letter that was against you, a carta que havia contra você, the letter that was against que era de you, acusação that was accusation. por ser um pecador, You were a sinner. essa carta That letter Jesus tomou Jesus took e cravou na cruz and nailed it on the e cross te justificou and justified para you sempre. forever. Por isso que a doutrina da justificação, That's why the doctrine of justification, ela se trata da anulação da condenação diante do tribunal. it's about the canceling of the condemnation on the cross. Então agora em Cristo, So now in Christ, o pecador recebe a sentença favorável. the sinner receives a favorable sentence. Você está absolvido. You are absolved. Você está livre You are free de toda a condenação. of all condemnation. O pecador é declarado legalmente justo. Sinner is legally declared Por que, just. pastor, que ele é declarado Why, justo? pastor, is he declared like this? Porque ele creu. Because he believed. Não precisou de fazer nada. He didn't have to do anything. Ele somente creu. He just believed. Porque Deus amou o mundo Because God so loved the de world. tal maneira God so loved the world. que ele, como fala? He what? What does it say? Deu seu único filho His only son, para que todo o quê? so that all who what? Aquele que Those who what? crê Believe
Ou diz assim, Or does it say, aquele que crê those who e believe venha na igreja. and come to church? Aquele que crê Those who believe e é uma boa pessoa. and are a good people. Aquele que crê Those who e believe que doa muitos dízimos and na that give a igreja. lot of tidings at Aquele World que Church. crê Those who believe e faz muitas atividades and para do o a lot reino. of activities to Aquele the que kingdom. crê Those who e believe faz boas obras. and do good works. Não No. diz isto. It does not say this. Aquele que It says, he who crê. believes. Mas But é isto que se trata. that's what it's all about. Quem crê Who believes não pode perecer. cannot die. Só pode herdar a vida It can eterna. only receive eternal Então life. este So this é o perdão jurídico. is the Jurídico. 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 Alguém nos ajuda, por favor? Ninguém sabe falar inglês nessa terra? Este é o perdão This is the forgiveness que se obtém that it's obtained através da lei. through the law. Esse é o perdão, That's the né? forgiveness. E neste conceito, And in this concept, a Bíblia também fala do perdão paternal, the Bible always speaks about que paternal eu chamo de perdão forgiveness, paternal, that I call as né? paternal forgiveness. Então, nesse sentido, So in this sense, eu preciso do perdão I need forgiveness para que eu sou justificado por ele, that I'm justified through it porque eu nasci em pecado. because I was born in sin. Sabe? O salmista vai dizer que em pecado me concedeu minha The mãe. psalmist says that in sin I was conceived. Então eu preciso deste So perdão. I need this forgiveness. Agora, quando eu começo a caminhar no reino, Now when I start to walk in the eu começo a kingdom, aprender de Jesus. that I start to learn from Jesus, Eu começo a ter alegria nas coisas de that I Deus. start to have happiness in the things Eu of the Lord, começo a conhecer os meus I irmãos. start to learn and get to know Eu my começo brethren, a viver na I comunidade. start to walk in the community, Aí eu vou entender then I will understand que eu já estou em Cristo, that I'm in Christ, eu já fui I justificado was por Cristo, justified with Christ, mas a obra ainda não está completa. but the work is not complete. A obra não está completa. The work is not Eu complete. preciso do I perdão need de Deus, the forgiveness of God, que é o perdão paternal, which is the paternal o perdão forgiveness, amoroso. the loving forgiveness. E esse perdão And this eu forgiveness obtenho I receive cada vez que eu confesso os meus each pecados. time I confess my sins. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Forgive our sins as we forgive our trespasses, as we forgive those who trespass Mateus against us. 6,12. Matthew 6:12. Não é assim que você ora? Isn't this how you pray? Então veja bem que o nosso texto básico, So look at our basic text here. o nosso texto básico diz It says que justificados pela fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor that Jesus Cristo. justified by faith we have peace with God through Jesus Christ. Se você me der mais um pouquinho do seu tempo, And if you give me a little bit more eu quero of te your falar time, desta paz. I want to talk to you about this peace. Essa paz This peace, não se trata de tranquilidade. it's not about tranquility. Isso foi algo que Deus colocou no meu coração hoje de manhã. This is something that the Lord placed in my heart this morning. Porque eu falei com a minha esposa assim: Because I told my wife like this. bora para a igreja, Let's go to church. você vai me atrasar. I'm getting late. E ela disse: fica tranquilo, And she's like, stay calm. fica tranquilo. Stay calm. Aí eu falei assim: eu não quero chegar atrasado, I don't want to be late, mas eu estou tranquilo. but I am calm. Né? Aí eu falei com ela assim: mas você está tranquila? And I said, are you Ela calm? falou assim: não estou não. She said, I'm not. Parece que eu estou tranquila, It looks like I'm calm, mas não estou. but I'm not. Talvez você não saiba, Maybe you don't know, mas durante a madrugada but during this night, ela teve que estar orando com pessoas que estavam a ponto de ir para o hospital. she was praying with people that were about to go to the hospital. Então não está tranquila, So she's not calm porque estamos preparando para ir para a igreja because we're preparing to go to e tem church. alguém da nossa família indo para o And hospital. somebody from our family is going to the hospital. Então não estamos tranquilos. So we're not calm. Por isso que esta paz, That's why this ela é peace, diferente de it's tranquilidade. different from tranquility. O mundo diz The world que says paz é ausência de guerra. that peace is the absence of war. A paz de Cristo, meu irmão, The peace of the Lord se trata de enfrentar is about going through, de maneira segura, facing in a safe way, até mesmo even e inclusive inclusively aquilo que você não gosta de enfrentar. things you don't like to go through. Por isso que o crente That's why the Christian pode ter paz em meio à guerra. can have peace in the middle of a war. Entende isso, igreja? Do you understand O this? crente church? pode ter paz em meio à The guerra. Christian can have peace in the Por midst quê? of war. Why? Porque a guerra é composta de muitas batalhas. Because war, it's many battles. E as batalhas, And battles, elas são sucessivas. they are successive. Acaba uma, One ends, começa a outra. another one starts. A gente está feliz que We are passou por uma. happy that we went through one. Né, meu irmão Jairo? Isn't it? Vem outra aí.
another one comes. E é aí que você precisa de entender And that's when you need to a understand paz que the Cristo nos peace dá. that Christ Porque gives. nós sabemos Because we know que existem a batalhas that there's battles, e acaba uma, and one ends, começa outra. starts another. Não é, Janine? Isn't it? Acaba uma, One ends, começa outra. starts another. Mas a gente não está somente tranquilos. But we are not just E tranquil. mesmo que a gente não esteja And tranquilos, even though we're not like a that, gente está em paz. we are at peace. Porque a gente conhece o Deus que nos salvou. Because we know the God A that gente saved conhece us. o Deus que nos justificou We em know the God Cristo. that justified E us por in isso nós Christ. podemos confiar And nele. that's why we can trust Nós Him. cantamos isso hoje We de sang manhã. this today, this morning. Confiando em nosso Deus Trust in our God e em seu extremo amor, and His extreme não love. seremos abalados. We will not be shaken. Porque nós conhecemos a Deus. Because we know God. E esta é a paz. And this is the Neste peace. sentido, In this sense, crente nenhum deveria viver em conflito com a sua alma, no Christian should live in conflict with his soul, e sim gozar da paz que ele tem no Deus que o salvou. but enjoy the peace in the Lord Por that saved quê? him. Why? Porque ele conhece o seu Deus. Because he knows his God. É por isso, meus irmãos, That's why. que você não precisa ter medo de enfrentar as You batalhas, cannot be afraid of facing pois the você battle. tem duas razões para isto. Because you have two reasons for Número this. 1, Number one, você pode enfrentar qualquer batalha, you can face any battle. porque você conhece a Deus e sabe que Ele luta por você. You know God and you know He fights Número for you. 2, Number two, você pode enfrentar qualquer batalha, you can face any battle. porque você sabe Because you que know Ele that nunca He vai te will abandonar never em meio à leave you batalha. alone in the middle of the Glória a battle. Deus. Glory to God. Isso se trata This is dos dois níveis de paz: about the two levels of peace. paz para morrer Peace to die e paz de quem já morreu. and peace to those who already Paulo died. disse: Paul said, já estou crucificado em Cristo, I am crucified in Christ. já morri para o I mundo, died to the world. por isso eu posso ter paz. That's why I can have peace. Em Cristo nós temos a paz de quem pode morrer, In Christ we have the peace of that one porque who can die. conhecemos a paz de quem já morreu. Because we know the peace of those who Presta already atenção died. nisto. Pay attention to this. Presta atenção nisso. Pay attention to É por this. isso que nós podemos ir para nossa cama That's why we can go to bed todos os dias every single day com a paz de quem pode morrer, with the peace of those who can die. porque nós sabemos Because we know que no outro dia seremos that ressuscitados. the next day we will be É por isso que você resurrected. pode ter paz. That's why you can have É peace. por isso que a paz dita por Jesus em That's João why the 14, peace 27, Speaking by Jesus in John, ele nos diz que nos deixaria a paz que o mundo não pode. he says that he would leave us the peace that the world cannot give É uma us. paz completamente It's a diferente. completely different peace. Mas para falar sobre essa paz, But to speak about this peace, precisaríamos de mais tempo. we would need so much more time. Eu quero terminar a minha exposição And I want to finish dizendo que saying that o crente, mesmo sendo salvo e justificado, Christians, even though they are saved and justified, presta atenção nisso, por favor. pay attention to this. Quantos me dão mais 5 minutos? How many of you give me dá 5 mais more 5, minutes? irmã. 5? Me dá mais 5? 5 more? Me dá mais 5? 5? Me dá mais 5? Five. Já tem mais 20. Okay, so I have 20 minutes. Já tenho mais 20. Vamos I lá. have 20 minutes. Vamos lá, já me deram mais 20. I got 20 minutes. Vamos lá então, olha bem. So pay attention. O crente mesmo justificado, The Christian, even though he's justified, já passou pela salvação, he went through já salvation, passou pela justificação, he's justified, ele não está livre da condição de he's no pecador. longer, Não está livre da condição de pecador. he's no free from the condition of Ele the vai sinner. continuar pecando. He's going to continue A sinning. condição de pecador The condition of the sinner é aquela que nós já nascemos com is ela, the one we are born with por causa do desastre que aconteceu no Éden. Lembra? because of the disaster that happened in Eden. Deus então God then está falando para o pecador: speaks to the sinner. você tem a condição de pecador, You have the condition of a sinner. porém já não existe sobre você a condenação, However, there is no condemnation porque upon você já you está livre dela. because you're free of it. Você está salvo, You're saved porque teve fé na obra redentora e perfeita da cruz. because you had faith in the work of the cross. Isso é salvação e justificação. This is salvation and justification. Um resumo breve para você. And a brief resume. Agora, quando começa a vida em Cristo, Now, when you start your life in Christ, mas veja bem, look at it. agora que começa a vida em Cristo, Now that we start the life Deus in vai Christ, tratar do poder do pecado na vida do crente. God is going to treat the power of sin in the life of the Christian. Isto é a doutrina da santificação. And this is the doctrine of sanctification. A doutrina da santificação. Sanctification, Não confunda isso, por favor. don't confuse this. Uma vez livre da condenação legal através da justificação, Once that you're free from condemnation through justification, o crente precisa agora ser tratado do aspecto moral. Christian now need to deal with the moral Se side. trata da nossa luta contra a nossa carne It's todos os about our dias. fight against our flesh every single day. E isso se explica assim.
And this is how we explain it. Uma vez livre da condenação do pecado, Once we are free from the o crente condemnation agora of sin, precisa entender the Christian needs to o understand que são os pecados. which are the Você sins. foi livre You are free da condenação of condemnation que estava sobre você that was upon por causa you do pecado because of sin que você nasceu com that ele. you were born with. Agora você precisa de entender Now you need to o understand que são as consequências dos pecados what are the consequences of que nos sin assediam todos os dias quando nós nos levantamos. that come against us every single day as we wake Você up. pode chamar o pecado que você nasceu como pecado original, se você quiser, Maybe you can call the sin that you were born with as the ou original sin do desastre do Éden. or the disaster of Eden. Então, este é o pecado. This is the sin. Os pecados The sins são aqueles exteriores que precisaremos agora, estando em Cristo, are those that are in the exterior, and in Christ vencê-los todos os we need dias. to overcome every single day. Esta é a doutrina da santificação. That is the doctrine of Ou seja, uma sanctification. vez livre do pecado, Once you're free from sin, precisamos aprender e entender we need to learn and understand como lidar com os pecados. how to deal with sins. Se trata do poder a ser exercitado sobre a carne It's about power that needs to be exercised upon the flesh e os impulsos da mesma. and the impulses of the Se same. trata de ser separado. It's about being separated. Separado de quê, pastor? Separated from what, pastor? Separado do pecado. Separated from sin. Separado do mundo. Separated from Separado the world. da consciência de pecado. Separated from the conscience of sin. Ainda Even though que vivemos that we live pecando e entre pecadores. sinning and among sinners. Então, na santificação, So in sanctification, Deus toma o pecador God takes the que tem a sinner genética de Adão. that has the genetics of Adam, Presta atenção que vamos terminar com isso. and pay attention because we're ending Que with tem a this, genética de Adão that has the genetics of e Adam coloca nele, and puts in him espiritualmente, spiritually a genética de Cristo. the genetics of E Christ. deixa eu te dizer, And let me tell you, isso this dá muito trabalho is a lot of work para os pastores. for pastors. Olha, colocar a genética de Cristo dá muito trabalho. But the genetics of Christ is a lot of work. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus The man that was created at the image of Christ e perdeu isso no pecado no Éden, and lost this in the sin in the Eden, Deus agora toma este homem God now takes this man e trabalha nele a imagem de Cristo. and works in him as an image of Christ. Por isso que o diabo fica doidão com a gente. That's why the devil gets so crazy with us. É, Yeah, ele fica doido. he goes crazy Porque ele tenta, because he tries e ele tenta, and he tempts, e ele provoca, and he provokes, mas o crente está firme. but the Christian is firm. O crente pode sentir, The Christian may feel o it, crente pode ficar em dúvida, the Christian may be in mas o doubt, crente não cai. but he doesn't O fall. crente está firme. He's firm. O crente continua. He continues. Muitos dizem, Many say, pastor, Pastor, eu não sou santo porque I'm eu ainda not peco. holy because I still sin. Pura bobagem. That's Pura bobagem. dumb. Pura bobagem. That's dumb. Ok. Bobagem pensar assim. It's dumb to think this way. Outros ainda dizem Others even say que não verão a Deus that they will not see God porque sem santidade ninguém verá a Deus. because without sanctification you cannot see God. Portanto, ele não vai ver a Deus So they will not see God porque ele peca. because they sin. Por favor, vamos ficar de pé. Please, why don't you stand? Não confunda a obra de Deus em tua vida, meu irmão. Don't confuse the work of the Lord in your life. Uma coisa é a doutrina da santificação One thing is the doctrine of sanctification. e outra coisa And another thing é a doutrina da impecabilidade humana. is the doctrine of impeccability in the life of the Christian. Uau! Sometimes it happens. Impecabilidade não existe para nós, That doesn't exist to us, só para Cristo. only to Christ. Por isso que quando você estuda teologia, That's why when you study você tem theology, esta matéria, you have this a impecabilidade de Cristo. program, the impeccability of Christ. Então, quando o crente entende isto, So when the Christian understands this, ele domina o pecado. he can dominate upon sin. Ainda Even que o pecado continua na vida do crente, if the sin is still in the life of the Christian, ele vence o pecado. he can overcome sin. Sabe por quê, meu irmão? You know why? Porque se trata do poder de Deus que está em Because você. it is about the power of God that E is esse in you. poder foi transferido ao crente que busca a Deus, And that power was transferred to que the ora a who Deus, seeks God, who que lê prays a palavra God, de Deus. who reads the word of God. É assim que se vence o pecado. That's how you overcome sin. Essa é a batalha da carne. That's the work against the flesh. Pecar
Pecar não significa que você não é salvo. Sinning doesn't mean you're not saved. Nem significa que você não é santo. It doesn't mean you're not holy. Significa It means que você está perdendo a batalha diária. you're losing the daily battle. Batalha contra a carne. The battle against flesh. E por último, And as last, no nosso terceiro versículo, for our last verse, Paulo explica como fazer isso. Paul explains how to do this. E ele diz em Gálatas And he 5:16. says in Galatians E 5:16, com este sim terminamos. and we will now finish with this Ele one. diz: andai no Espírito, He says, walk in the Spirit, e jamais And never. satisfareis a concupiscência da carne, ou a fraqueza da carne. walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Somos santos. We are holy. Somos santos. We are Somos holy. justos. We are justified. Não por justiça própria, Not for our own justice, porque fomos justificados na cruz. but because we were Porque justified fomos on the santificados cross. na cruz. We were sanctified on the Você é cross. santo. You're holy. Você vive separadamente. You live separately. Agora você precisa But now you de need entender to understand que você ainda vai continuar that you will continue tendo este corpinho que você investe Having- tanto nele. this body that you work so much on, Este corpinho aí que você gosta tanto dele. that body that you love so much, Que você fica aí no espelho vendo. that you're in the mirror looking, Murcha a barriga. tuck in the tummy. Não, eu tenho barriga, você não. This Este corpinho body, vai continuar pecando it will continue to sin até um tempo until the time onde where nós passaremos por outro we will processo. go through another process. Já falamos da salvação, We talked about já salvation. falamos da justificação, We talked about já justification. falamos da We santificação, talked about sanctification, onde nós precisamos da santificação where we need sanctification até o momento until the que o moment apóstolo Paulo explica aos Coríntios no capítulo 15, where Apostle Paul explains to the Corinthians in que chapter nós 15, passaremos pelo processo da where we glorificação. will go through the process of glorification. Aí então, Then glorificados, Glorified. nós teremos o corpo de Cristo depois da sua we will ressurreição. have the body of Christ after his E o pecado já nos resurrection. pegará And mais. sinner can no longer Mas get quanto à us. glorificação, But until then, fica para outra pregação. that's Estamos? for another preaching. Por hoje Amen? nós estamos. We're done for today. Que Deus abençoe a sua vida. May God bless your Que Deus life. te guarde. May God Que keep Deus te you. May fortaleça. God strengthen Pastor, you. eu não entendi. Pastor, I did not understand. Me procura que eu quero Look estar for com me. você. I want to explain Obrigado to you. uma vez mais aos nossos Thank you visitantes. to our visitors.